A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? A tia acredita que sim, né? Muita correria, já estamos todos estudando, não é verdade? Mas hoje nós vamos estudar também, né? Mas nós vamos estudar o que hoje? A nossa escola dominical. A tia já estava com saudade de vocês. E vocês? Estão com saudades? Então vamos lá? Olha, esse trimestre, o tema da nossa lição é muito legal. Diz assim, ó, o tema da nossa lição: conhecendo mais sobre Deus. Aí vocês podem falar assim: ah, tia, mas eu já conheço Deus. Eu já sei. Será que nós conhecemos mesmo? A tia acredita que nós podemos sempre aprender mais. Sempre. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E como que nós vamos aprender mais sobre Deus? Lendo a palavra dele, estudando, né, a palavra do Senhor, orando, buscando ter mais intimidade com o Senhor, não é verdade? E assim nós vamos descobrindo. E a tia espera que esse semestre nós possamos aprender juntos um pouco mais. Tanto vocês como a tia, porque quem vai ministrar aula para vocês também tem que estudar. E a gente acaba assim descobrindo coisas que a gente achava que já sabia, mas na verdade a gente sabia, mas a gente adquire um pouquinho mais de conhecimento. Então a tia espera que esse semestre juntos nós venhamos descobrir muitas mais coisas juntos, tá bom? E a nossa lição de número 1, ela diz assim, ó, o título: O Deus Criador. Aí vocês podem falar assim: ah, tia, já sei que foi Deus que criou. Ah, tia também sabe, mas vamos aprender mais um pouquinho? Vamos? Então vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês, tá bom? O nosso texto da nossa lição, ele está lá em Gênesis, é o capítulo 1 e o capítulo 1, 2, tá bom? Vamos lá então? E o nosso memorizando, ele está lá no livro de Apocalipse, é o capítulo 4 e o verso 11, que nos diz assim, ó: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existem. Então aqui nós vemos o quê? Que nós devemos louvar, agradecer, honrar, né? Glorificar o Senhor. Por quê? Porque Ele criou tudo que nós vemos no mundo, né? Ele criou tudo. E qual foi a principal criação do Senhor? Nós, né? O Senhor nos criou. Então Ele nos criou com inteligência, Ele nos criou com sabedoria, né? Você vê que o ser humano, ele é inteligente, muito inteligente, né? Nós vemos cientistas, nós vemos médicos, Então, tudo isso Deus criou e foi dando a inteligência. Então, nós somos a maior criação do Senhor. E por isso nós temos que glorificar o Senhor, louvar a Deus por isso, tá bom? Então, vamos lá? Lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Vocês pegaram já a Bíblia de vocês? Então, vamos lá. Vocês podem se perguntar assim, tia, ou mesmo afirmar, né? Que Deus poderoso é esse, né? Que com o soar da sua voz, ao soar a sua voz, todo veio a existir. Vocês já pensaram assim? A tia estava pensando hoje assim. Porque o Senhor disse, haja. Foi a palavra que ele falou. Haja luz, haja terra. E tudo que ele falou se formou, se criou. Vocês concordam com a tia? Então, no princípio, a Bíblia diz que lá no princípio, quando a escuridão reinava sobre a terra e nada havia, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a mansidão das águas. Então, se iniciou uma série de criações. Surgindo primeiro o quê? A luz. Então, Deus disse, haja luz. E a luz surgiu. E onde está escrito isso?
Lá no capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, o primeiro dia, Deus criou luz. E no segundo dia, o que foi que Deus criou? Vocês sabem dizer para a tia? Alguém já leu? A tia acredita que sim, né? Mas vamos relembrar? No segundo dia, Deus criou o quê? O céu. Aí lá no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. Vocês viram? Então, no segundo dia, Deus criou o quê? Os céus e a terra. E no terceiro dia? No terceiro dia, o Senhor ordenou o quê? Que a água debaixo do céu, né? Céu, água sobre o céu, água debaixo do céu. Então, o Senhor ordenou que a água debaixo do céu, ele ordenou para a água se acumular num só lugar. E ele chamou isso de mares. Então, Deus criou os mares e a terra. Então, quando o Senhor ordenou que os mares se afastassem para um só lugar, surgiu a terra apareceu. E Deus fez o quê? Deus olhou para a terra, a tia imagina, tá bom? Só uma imaginação da tia. Que Deus deve ter olhado para a terra e falou assim, essa terra tá sem graça, o que eu vou pôr nessa terra? Deus olhou para um lado e falou, só que só vejo água. E aqui é só terra, 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 terra. Não tinha um verde, não tinha uma árvore. Imagina. Só aquele pedaços assim de terra, sem um verde, sem nada. Então o Senhor fez o quê? Ele ordenou que nascesse árvores verdes. Isso tá lá no versículo 11, tá? O Senhor disse assim, e disse Deus, versículo 11, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Então, Deus criou tudo. Quando a tia estava lendo esse versículo, a tia ficou pensando o seguinte. A tia lembrou das mangas. A tia lembrou primeiramente das frutas. Porque olha quão maravilhoso Deus foi. E Deus é. Quando ele criou, ele pensou em tudo. Tudo, tudo. Tudo que nós comemos, todas assim, as árvores frutíferas que nós vemos, cada fruta que nós vemos assim plantado, comemos, ou talvez não comemos porque não gostamos, ou porque não fomos apresentada aquela fruta, ou talvez porque não tenha aqui na nossa região, no nosso estado, porque algumas frutas nós achamos aqui com muita facilidade, outras nós achamos em outros estados. Então, quando nós vemos até mesmo pela TV, foi tudo que Deus criou. E vocês já pensaram que maravilha que isso é? Vocês já pensaram? As plantas, uma planta aí, deixa eu pensar aqui, um coqueiro. Você sabe o que é coqueiro? Tem pessoas que têm um vaso lá em casa com um pezinho de coqueiro. Outras a gente vimos por aí, né, que dá os cocos.
Que mais? Pede açaí. Vocês gostam de açaí? A tia ama açaí. Pede açaí. As rosas, as flores. Então, tudo o Senhor criou. E vocês têm ideia da infinidade de espécies de plantas, de árvores, de tudo que tem no mundo, né? Principalmente no nosso país, que é um país muito rico com essas coisas. Vocês já pararam para pensar a infinidade de coisas que tem? Então, tudo isso foi Deus que criou. E isso é maravilhoso, gente. Isso é muito bom. Para pensar para vocês verem como que Deus é glorioso. Como que nós devemos dar glória ao Senhor, glorificar por tudo isso. Aí, no quarto dia, o Senhor fez o quê? O sol para iluminar o dia e a lua junto das estrelas para brilhar à noite. E assim foram criados os dias, os anos e as estações. Aí o Senhor fez o quê? Ele falou: bom, eu já criei tudo não, né? Já separei o mar da terra, já coloquei as plantas, as árvores frutíferas. E agora, o que eu vou fazer? O que tá faltando aí? Os animais, não é verdade? Então, o Senhor colocou o quê? Várias espécies de animais. Já pararam para pensar também? E no mar? Vocês acham que foi só na terra que Deus colocou os animais? Não, não foi. No mar também. E quantas, assim, pessoas, pescadores, tem muita gente que tem o hábito de comer bastante peixe, né? Então, vocês imaginam bem, assim, os pescadores que vivem da pesca, que vão lá para o alto mar pescar. Você já imagina a variedade de peixes que tem lá, que eles pescam e trazem para nossa mesa, para o consumidor. Então, toda essa variedade de peixes, de animais que nós vemos, quem fez? Foi Deus que criou tudo, né? Não foi o Big Bang, porque aqui na escola, o que vocês aprendem? A tia aprendeu na escola que houve uma explosão do relógio Big Bang e criou o universo. Olha que mentira, né? Quer dizer, essa aí é uma teoria deles, né? Os professores aprendem isso lá na escola, na faculdade e trazem isso para a gente. Mas na verdade, não. É uma teoria dos cientistas que muitos não acreditam em Deus, né? Mas a verdade nós sabemos o quê? Que foi Deus, Deus criou tudo. Então Deus criou, né, várias espécies de animais para viverem nos mares e voarem pelo céu, as aves que voavam no céu. E no sexto dia, o que o Senhor fez? Ele fez os animais para habitarem na terra, como a tia já falou, né? Habitar na terra. Então, a terra, mar e céus. E o que faltou para o Senhor criar? E o que foi que o Senhor criou? Qual foi a principal criação do Senhor? Nós, né? Nós seres humanos. Então, o Senhor nos criou. O Senhor nos criou. Então, ele criou. Primeiro, quem foi que ele criou? O homem. E como que foi que o Senhor criou o homem? Criou o homem, quando a gente diz o homem, nós sabemos que Deus criou primeiro quem? Adão, do sexo masculino, o homem do sexo masculino. Então, o Senhor criou, como que o Senhor criou Adão? Vocês sabem dizer para a tia? Como foi? Do pó, né? Deus criou Adão do pó. Ou seja, nós viemos do pó. Deus formou lá, deu aquele sopro, ó, de vida em nossas narinas e aqui estamos nós. Então, Deus criou Adão. Vocês sabem, Deus deu o nome ao homem de Adão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês que a tia também ficou sabendo hoje. Vocês sabem qual é o significado do nome Adão? Vocês sabem? Alguém sabe dizer para tia? Não? Não sabe? Adão significa terra.
Hum? Terra, tia? Significa terra, porque foi da terra que Deus formou o homem. Vocês viram? A tia não sabia. Tá aqui na revistinha da tia. Que a tia, ó, vai mostrar pra vocês. Ah, não dá pra ver, né? A tia tá sem a revista, a tia puxou aqui no celular. Então, a tia também não sabia, mas Adão significa terra. Por quê? Foi da terra que Deus formou o homem. E vocês sabiam também? Ah, essas vocês sabem que vocês são muito inteligentes. Vocês sabiam que nenhuma outra criatura terrena de Deus tem a capacidade de pensar ou inventar coisas novas, senão o homem? No caso, nós? Vocês sabiam disso? Sabiam disso? A tia acredita que sempre que vocês são muito inteligentes. E por quê? Isso porque Deus nos fez seres especiais. Deus nos fez parecidos com Ele, a imagem e semelhança a Ele. Por isso que nós temos que, quando nós falamos assim, nós somos imagens e semelhança ao Senhor, como a imagem e semelhança, então a gente tem que cuidar para sermos mais parecidos com Deus, no amor, em tudo, né? Principalmente o amor ao próximo. Então Deus fez lá o homem e colocou o quê? Constituiu o quê? Constituiu que Adão ele fosse para cuidar do jardim. E que jardim é esse? Jardim do Éden, jardim chamado Éden, né? Agora imagine que Adão deve ter olhado assim o jardim e ter falado assim: nossa, quantas árvores! E Deus apresentou o jardim para Adão. Olha, Adão, quantas árvores tem aqui? Inclusive, Adão, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, né? Que lá na frente depois nós vamos ver o quê? Que Adão e Eva não podiam tocar, né? Mas aí, o que aconteceu? Adão cuidava lá do jardim diariamente, ele comia lá das frutas, ele cuidava do jardim. Mas Deus viu que Adão estava só, muito só. Então Deus fez o quê? Deus decidiu fazer uma companheira para Adão. Deus decidiu fazer nós mulheres, né? Vocês podem pensar assim: ah, tia, por quê? Porque o homem não pode ficar só. Aí vocês podem pensar assim: ah, tia, a mulher dá trabalho. A tia já ouviu vocês falando assim, sabia? A tia já ouviu vocês falar assim: ah, tia, mulher dá trabalho, mulher não sei o quê. Mas o homem não pode viver só. Então Deus fez a mulher para quê? Para que o homem não vivesse só e a mulher também não viver só. Um vai fazer companhia pro outro. Então Deus fez a mulher. E como que Deus fez a Eva? Deus deu um sono pesado pousou sobre Adão, fazendo o quê? Fazendo ele dormir profundamente. Em seguida, o que o Senhor fez? Ele retirou uma das costelas de Adão para fazer a mulher. E qual que é o significado de Eva? Porque Deus deu o nome da mulher de Eva. E qual que era o significado de Eva? Eva significa doadora da vida, pois ela foi achada mãe de toda a humanidade. Então, Eva significa isso. Então, quando Deus formou a Eva, então Deus instruiu Adão e Eva que eles não comessem lá do fruto da árvore proibida, porque se eles comessem lá daquele fruto, como eles desobedeceram ao Senhor, eles teriam conhecimento do bem e do mal, como de fato aconteceu, né? Mas, olhando para tudo isso que nós aprendemos hoje, vocês viram quão maravilhoso foi a criação do Senhor? Né? E a Bíblia ela diz o quê? A Bíblia diz que o Senhor, o quê? Além dele criar, ele abençoou, né? Tanto o homem como a mulher. E tudo que Deus faz perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Então, ele fez a criação para a glória do seu nome, mas a maior obra de suas mãos ainda é o ser humano. Por isso que nós devemos, sim, sempre glorificar ao Senhor. Porque Deus, ele nos fez
perfeito, né? Deus, ele nos, além, não só fisicamente, né? Mas Deus, ele nos fez com a capacidade de pensar, de criar coisas novas, de fazer invenções. Nós vemos aí, hoje, a tia tá com 36 anos hoje, né? Então, a tia tá bem velhinha, assim, né? Então, assim, quando a tia tinha, assim, uns 5 anos, 6 anos, a idade que vocês têm hoje, 9, 10, 11 anos, era tudo diferente. Não existia, por exemplo, um celular, né? Não existia internet, né? Vocês, acredito que muitos de vocês, eu acredito, a tia acredita não, tenho certeza que vocês nem sabem o que é orelhão. Mas pergunta pro pai e pra mamãe de vocês. Então, essa capacidade que Deus nos deu de pensar, de inventar, que nós vemos aí os cientistas, a tecnologia, os carros, né, foram se modernizando, foram criações novas. Tudo isso foi Deus quem nos deu. Tudo isso. A capacidade de amar, né? Vocês não amam o papai e a mamãe de vocês? Quem tem irmãozinho ama os seus irmãozinhos, né? Ama o tio, ama a titia, gosta lá do amiguinho da igreja. Então, tudo isso, Deus, não só fisicamente, né? Mas Ele nos fez com a capacidade de pensar, o coração com a capacidade de bombear, né? Bombear ali o sangue que vai alimentar todo o nosso organismo, os rins que vai filtrar as impurezas do nosso corpo. Então, se a tia for falar aqui, nós vamos passar o dia falando. Então, Deus, nós seres humanos, ainda somos a maior criação do Senhor, né? E sem contar todas as coisas belas que a gente vê na terra, né? E se vocês, às vezes a tia assim sai para trabalhar, a tia sai bem cedinho, tem dias assim que o sol tá nascendo ainda, e a tia fica admirando o sol nascendo, a tia admira as árvores, né? Então, tudo isso foi Deus que criou e a tia tem certeza que também vocês admiram. Então, nós vemos quão grande e poderoso é o nosso Deus, que com a voz, ao soar sua voz, com uma ordem, né? Haja, né? Ele ordenou, haja, então ouve. A luz se criou, a luz, as trevas, o céu, as estrelas, a lua, o sol e tudo que há nesse mundo. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Semana que vem tem mais um pouco, tá? A tia já deu uma lidinha assim meio por cima, tá bem interessante semana que vem. E um bom domingo. Feliz Páscoa para vocês. A tia deseja uma excelente semana para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Ó, um beijo, Deus abençoe vocês, meus amores.